tem se falado sobre como fica agora a situação do presidente venezuelano Nicolás Maduro. E aí eu até perguntei isso mais cedo para o Fred, mas queria fazer essa pergunta para o senhor também. Há risco ali de uma guerra civil na Venezuela, com disputa pelo poder depois da retirada de Maduro, porque tem uma incerteza, não se sabe exatamente como que fica agora, né? Quem que vai assumir, como que fica agora o governo venezuelano? Bom dia e obrigada, professor. Bom dia, queridos espectadores da TV Tempo de Minas. É um momento muito delicado que nós estamos vivendo no mundo hoje, né? Em janeiro de 1648, na cidade de Osnabrück, hoje é Holanda, os nobres, os monarcas absolutistas se reuniram, cansados de guerra dos 30 anos, né, 618, 648, fizeram um pacto. Chega de guerra. E eles então falaram o seguinte, fizeram um pacto. Eu respeito o seu território, você respeita o meu. Daí emanou um conceito que é muito caro para todos nós e é um conceito mais importante do direito internacional, chamado soberania nacional. É claro que de 1648 para cá, esse conceito foi violado muitas vezes, mas é um conceito que nós devemos lutar e preservar. E este conceito, nesta madrugada, foi violado de forma descarada por um império decadente que não aceita que o mundo já é multipolar. Vamos entender bem. A ordem de 1945, que a ordem mundial foi estabelecida, era um mundo bipolar. Essa ordem acabou em 1991, quando a União Soviética acabou no dia 26 de dezembro daquele ano. E aí foi criada uma nova ordem mundial, a ordem unipolar. O mundo tinha um único xerife, um único dono, um único polo. Só que essa ordem unipolar também acabou. E aí vai sendo criado a chamada ordem multipolar. Então, hoje existem duas concepções. Eu diria que uma que é minoritária, que ainda entende que o mundo vive uma transição entre o mundo unipolar para o multipolar. Essa concepção diz que nem a unipolaridade ela ainda existe, mas não está ainda totalmente... Ela tem fragilidade e nem a multipolaridade se consolidou. Ela é transição. E a outra concepção, a qual eu me afilio, a unipolaridade já não existe mais e o mundo já é multipolar. Não quer dizer que a multipolaridade já esteja totalmente firme, segura, que não exista risco de retrocesso. Bom, professor, mas esse ataque é uma violação da multipolaridade. Sim. É um espasmo de um império decadente onde, no desespero de tomar de assalto o petróleo venezuelano, porque Trump sabia que jamais venceria uma guerra se ele invadisse a Venezuela. Todo mundo sabia, aí não é a opinião deste professor John Mearsheimer, os coronel McGregor, os coronel Scott Ritter. O professor John Mearsheimer, autor desse livro que o Lobby de Israel, é o maior analista político hoje, professor de ciência política de Chicago, porque não é só a minha opinião. Se ele invadisse por terra, ele criaria um novo Vietnã aqui no continente latino-americano e perderia a guerra. Então, a opção dele, ele tinha quais opções? Ele tinha a opção de ataque por mar, as canhoneiras, ele posicionou ali no Mar do Caribe o maior porta-aviões existente na Terra. Você sabe que os Estados Unidos são detentores da maior frota de porta-aviões do mundo, 11. Todos eles da classe Nimitz,
todos nucleares, são 11. Agora eles estão sendo substituídos por uma nova classe, e o primeiro dessa nova classe, que vai dar o nome, é a classe Gerald Ford. Só tem um, né? Vão substituir os 11. Está no Mar do Caribe. É o que está no Mar do Caribe. São 10 da classe Nimitz, um da classe Gerald Ford, que já está lá na região do Mar do Caribe, junto com o Iwo Jima. Isso. Desculpa, professor. Gerald Ford é o novo porta-aviões que vai dar o nome da nova série, que vai substituir os 11, que já são muito velhinhos, os Nimitz, né? Esse Gerald Ford, que é o mais moderno do mundo, né, já está ali, e junto com ele tem mais 8 ou 9 navios, destroyers, contra-torpedeiros, submarinos. Então ele cercou ali a Venezuela. Então a opção que ele tinha é o ataque por canhoneiras, e fez um ataque. A Venezuela não reconhece, mas fez um ataque. Um ataque, aqueles canhões de 20, 30 milímetros, né? E a Venezuela não reconhece, mas fez um ataque. E a outra opção era o ataque aéreo. Fazer aí ataques em Caracas, em algumas cidades, etc. Mas todo mundo sabe que atacar a força aérea nenhuma... Olha aí as imagens deve ser o Gerald Ford. Exato. Todo mundo sabe que força aérea não vence uma guerra. Força aérea não ocupa, ela destrói, abre caminho, mas a infantaria tem que ocupar. Estas duas opções não vencem a guerra, né? Então, se ele optasse em não ocupar e não invadir pela infantaria, desembarque anfíbio, terrestre, olha esses ataques nesses barcos, eles chegaram a fazer 20 e tantos ataques, né? Mataram mais de 80 pescadores, que eles chamam de narcobarcos, né? São pescadores, né? Eles assassinaram mais de 80 pessoas sem investigação nenhuma. Isso gerou crise, inclusive, dentro da Marinha, gerou renúncia de almirantes. E aí restou apenas uma última opção para eles. Uma operação espetacular que seria realizado por uma força super treinada, chamada Delta Force, criada em 1977, portanto uma força aí de 39 anos de existência, que já fez aí algumas operações. Ela é especializada em operações clandestinas contra terrorismo, ataques especializados a líderes, né? Ela sequestrou o presidente de Granada em 1983, o nome dele é Woodson Austin. Então, eles realizaram essa operação e conseguiram sequestrar o presidente Nicolás Maduro de dentro do palácio, não sei se ele estava em Miraflores ou no Forte Tiúna, mas de qualquer maneira ainda não há muitos detalhes aí, vai ser esclarecido como é que uma força especial vinda por helicópteros, esses helicópteros, eles não voam a velocidade muito, porque eles são helicópteros de transporte de tropas, não são helicópteros de transporte de mísseis, né? Como é que esses helicópteros sobrevoam Caracas, atacam, devem ter tido suporte de aviões supersônicos, né? E não foram interceptados pela Força Aérea Bolivariana, né? E o desembarque dessa Força Delta é por corda, né? Eles por escadas, né? E invadem o palácio, né? Mataram muitos soldados da escolta, da guarda pessoal do Nicolás Maduro, e levam o presidente e sua esposa, sequestram, a imprensa está usando o termo capturam, se é um termo errado, a nota do presidente Lula usa indevidamente esse termo. Isto não é uma captura. Captura é um termo judicial utilizado aqui em nosso ordenamento jurídico quando há um mandato de prisão contra um criminoso. Nicolás Maduro não é um criminoso, é um chefe de Estado que tem sua imunidade no direito internacional, então não pode usar esse termo.
houve uma violação do direito internacional, da soberania venezuelana. Isto é um sequestro. Então, um chefe de Estado foi sequestrado pelo imperialismo estadunidense, levado à revelia da sua vontade e da vontade do seu povo, para ser julgado, entre aspas, na sede do Império. Isso já tinha acontecido também com Manuel Noriega, em 1990, presidente do Panamá, e alguma coisa parecida tinha sido feita com Saddam Hussein, capturado no Iraque em 2003 e assassinado 3 anos depois, em 2006. Então, são 4 exemplos aí que... Pois não. Desculpa. Já que o senhor foi falando de intervenções e a questão... Eu queria que o senhor desse uma opinião para a gente sobre essas implicações desse movimento para o Brasil. O senhor citou a questão do Lula, né, falando de captura. Como que fica essa situação das relações do Brasil com a Venezuela e Brasil e Estados Unidos? Inclusive, só acrescentando, né, Fred, a gente inclusive tem imagens disso. Mais cedo, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, ele chegou a falar que o Brasil fechou as fronteiras com a Venezuela depois desses ataques dos Estados Unidos e a captura do presidente Nicolás Maduro, né? Então a gente vê que até as fronteiras já foram fechadas. Aí as imagens. Olha, infelizmente a posição do Brasil, do presidente Lula, com relação à Venezuela tem sido muito ruim. Desde a eleição do Nicolás Maduro, foi julho de 24, né? Nós já estamos no ano novo, né? O presidente Lula teve uma posição muito ruim. Um dos 4 pilares da Constituição brasileira, que o Bolsonaro fala dos 4, ele usa lá um termo, as 4 linhas. 4 princípios, 4 linhas da Constituição, dos 4 artigos básicos da Constituição, é a não ingerência em assuntos internos de outras nações. Isso é um pilar, e o presidente Lula violou esse artigo na nossa Constituição, que ele nunca tinha feito isso, nunca. O presidente Lula respeita a soberania de todos os países. E aí, quando o Maduro foi eleito e o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela proclamou os resultados, o presidente Lula entrou em uma seara perigosíssima. Ficou pedindo boletins de urna, cópia de boletins de urna, aquele que no Brasil a gente, aquelas filipetazinhas que em cada sessão eleitoral sai 7 cópias, uma delas a gente cola na porta da urna, né? Outra vai para não sei aonde, os fiscais lá conferem o voto de todo mundo. O presidente Lula virou fiscal de boletim de urnas. Foi inaceitável, nós não compreendemos esse posicionamento. E ele manteve esse... meses a fio ele ficou martelando nisso. E o Conselho Nacional Eleitoral publicou no Diário Oficial da União da Venezuela todos os resultados. Era só mandar a Embaixada Brasileira comprar um exemplar do Diário Oficial. Se ele quisesse conferir, estava lá. Inaceitável, inexplicável, né? E esse posicionamento do presidente Lula ajudou a deslegitimar a eleição do presidente Nicolás Maduro, que foi, evidentemente, contestada pelo imperialismo estadunidense e por outros países da União Europeia. Que ele é o líder da Revolução Bolivariana, o sucessor de Hugo Chávez, Rafael Frias, o comandante da Revolução. Então, e aí, na posse do presidente Nicolás Maduro, poderia ir o presidente Lula, não foi? Poderia mandar o vice, doutor Geraldo, não mandou. Poderia mandar o embaixador Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, não mandou. Mandou quem? Mandou a nossa embaixadora permanente lá em Caracas. Isso é o último nível da representação. E para piorar as coisas, em outubro do ano passado, aí já é retrasado, né? 24,
na cúpula dos BRICS em Kazan, na Rússia, o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. Mas não para por aí. Em julho deste ano, nos BRICS, no Rio de Janeiro, sobre nossa presidência do Brasil, não só o Brasil nem sequer convidou a Venezuela como observador, mas quando você nem convida, né? Imagina se nós aceitaríamos para entrar nos BRICS. Não entrou nos BRICS. Vai entrar nos BRICS agora pelas mãos do Narendra Modi, que é o presidente dos BRICS na próxima cúpula na Índia. Então a Venezuela está desguarnecida. A Venezuela está fora dos BRICS, é o único grande produtor de petróleo do mundo fora dos BRICS. Mas por que o Brasil está fazendo isso? Ninguém sabe. Tem várias versões, mas ninguém sabe. Nesta gestão... Não, professor, desculpa te interromper, só porque uma questão que o Fred estava levantando aqui era a questão da migração, né, de venezuelanos virem para o Brasil, e aí eu queria só trazer uma atualização, porque o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ele usou as redes sociais para afirmar que o Sistema Único de Saúde foi preparado para lidar com possíveis desdobramentos desse conflito militar na Venezuela, que faz fronteira com a região norte do país. E essa manifestação do Padilha, né, indica que tem uma atenção especial do governo brasileiro com um potencial movimento de imigração em massa de venezuelanos, sobrecarregando eventualmente os serviços públicos de país. Aí a minha pergunta para o senhor, o senhor criticou bastante sobre o posicionamento do governo brasileiro, de como que o senhor vê isso, se é suficiente e se tem que ter alguma preocupação sobre essa questão da migração de venezuelanos para o país. Olha, as regiões de fronteira, eu sou um cidadão de fronteira. Eu nasci numa cidade de fronteira com a Bolívia. A Bolívia é um país pobre também, igual a Venezuela. Quer dizer, a Venezuela não é pobre, mas é mais pobre que o Brasil. E toda a região de fronteira tem que estar preparada para receber imigrantes. Então eu convivi desde a minha infância com bolivianos. Meus amigos de infância, tem muitos bolivianos meu rol de amigos, né? E aí, particularmente lá nessa região de fronteira ali com a Venezuela, quando a crise aumenta, a imigração é uma coisa natural. Aqui na cidade que eu moro, Campinas, em alguns semáforos tem gente que escreve cartaz assim, sou venezuelano, peço a sua ajuda, etc., pedindo esmola. Não sei se são venezuelanos de verdade, né? Mas, então é incomum em região de fronteira você... quando tem crise, e na Europa lá, os imigrantes. Então todo lugar do mundo recebe imigrantes, e os ucranianos. A Ucrânia hoje tem só 10 milhões de habitantes, mas tem 10 milhões que imigraram, saíram da Ucrânia e foram para a Europa. Não é? Então, agora, parabéns ao Brasil aí, que está preparado para receber. O nosso sistema de saúde não discrimina, não pede... É igual ao cubano, né? É um sistema universal. Você está morando no Brasil, mostra lá seu documento, você é atendido. Então, parabéns ao governo brasileiro, que é solidário e atende a todas as pessoas, atende seres humanos. Não importa qual a nacionalidade, atende seres humanos. Parabéns. Mas eu só queria concluir o raciocínio. O Brasil hoje está em uma encruzilhada histórica. Por quê? Por causa que o governo brasileiro ajudou a enfraquecer um governo que estava sob cerco. Cerco literal. Era um cerco, não era só a retórica, mas era um cerco literal, né? A Marinha dos Estados Unidos, a sua principal belonave militar estava ali com mais Scott Group ali, né? Scott Group, que é 8, 9 navios, ameaçando, que podia ser invadido por terra, mar ou ar. Foi invadido por nenhum desses outros 3 tipos, por um tipo especial, e sequestraram o seu presidente. E o que faz o presidente Lula? Solta uma nota até que dura para esta conjuntura particular,
onde ele está muito amigo do presidente Trump e muito afastado do presidente da Venezuela. Então a nota até que, nesta conjuntura, até que a nota foi boa, mas para o meu ponto de vista, uma nota insuficiente. Por exemplo, ele usa o termo captura e não usa o termo sequestro. Isso não é uma captura, né? Vamos e venhamos, né? Juridicamente o termo captura, eu não sou advogado, mas captura é quando você manda uma equipe de policial executar um mandato de prisão expedido por um poder judiciário. Que mandato tinha de prisão contra o presidente constitucional da Venezuela? Nenhum mandato. Então não é captura, é sequestro, é violação do direito internacional, é violação de soberania. Que garantia nós temos que lá naquela esplanada dos ministérios, aquele descampado aberto em Brasília, eu conheço, tive com o presidente Chaves 3 vezes no Palácio Miraflores, aquilo lá é um forte super protegido, os caras entraram lá e levaram, você imagina no Palácio da Alvorada, né? Então o presidente tem que tomar cuidado, ficar usando esse termo, isso é um sequestro, presidente Lula, né? Então, uma nota, mas eu compreendo a nota, até que foi uma nota para este clima que estava de afastamento da Venezuela e de amizade, empatia, né? Troca de amores aí com o Trump declara amor 39 segundos ali na ONU, que ele estava descendo e o Lula subindo ali, lembra, né? Diz que o Trump marcou 39 segundos, eu me apaixonei por ele, né? E o Brasil está encantado com o Trump, né? Tem que deixar as ilusões, Trump é o chefe do imperialismo. Eu sempre disse, o presidente dos Estados Unidos tem 2 papéis, ele tem que presidir e cuidar bem do seu povo, esse é o papel dele, mas ele tem uma segunda função, ele é chefe de um império, um império que tem em 109 países, tem 830 bases militares, sabe-se lá quantas, nunca a gente sabe ao certo disso aí, é um segredo de Estado, 800 e tantas bases militares, o maior exército do mundo, não é mais o mais poderoso, porque a Rússia é muito mais poderosa hoje, não é? Mas é um império decadente, mas é poderoso. É um império decadente, porque é o império que mais deve no mundo, o PIB de 24 trilhões, mas deve 36, como diz Larry Summers, ex-reitor de Harvard, da linha declinista de economista, né? Como pode o país mais devedor do mundo ter os títulos mais seguros do mundo? Não é possível uma coisa dessa. Ô, professor, mas é o império, tem o seu poder.